Bora lá. Vamos pegar o livro na página 323. 323. Bora, Sofia, abre o livro. Júlia. Eu quero todo mundo acompanhando a leitura, tá bom? A formação do povo brasileiro. Como se formou o povo brasileiro? 323. 323. Eric, o livro aberto. 323. A formação do povo brasileiro. Como foi formado o povo brasileiro? Um país de vários povos. 323. A população brasileira é bastante miscigenada. O que é isso? É bastante misturada. Aqui no nosso país, bora, Eric. No nosso país tem uma mistura de gente branco, de gente pardo, de gente negra, de gente morena. Então, nós somos uma mistura de raça. Isso ocorre em razão da mistura de diversos grupos humanos do país. Antes da chegada dos portugueses, já havia no território milhares de pessoas. Eram os povos indígenas, os habitantes nativos desta terra. Então a gente sabe que antes dos portugueses chegarem aqui, os índios já moravam aqui no Brasil, que eles eram habitantes da terra. Após 1500, os portugueses também começaram a fazer parte da população. Eles ocuparam a costa brasileira e mais tarde o interior. Algum tempo depois, foram trazidas pessoas de diversas regiões do continente africano. Indígenas, portugueses, africanos. Foram os 3 grupos que formaram inicialmente a sociedade brasileira. Do outro lado, os povos indígenas. Com a chegada dos europeus, os indígenas, verdadeiros donos da terra, passaram a viver sempre ameaçados pelos portugueses, que procuravam pessoas para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Alguns grupos conseguiam conviver pacificamente com os brancos, mas a maioria precisava enfrentar o perigo de ser escravizado. Então os índios tinham até medo da convivência com o branco, porque os brancos queriam fazer eles de escravos. Para não ser obrigados a trabalhar nos engenhos, nem entrar em conflito com os portugueses, muitos povos indígenas abandonaram suas terras e fugiram para o interior do território. Grande parte deles, entretanto, foi aprisionado ou morta nas guerras que ocorreram nos ataques feitos pelos europeus. Muitos nativos são pessoas que moram naquele lugar. Foram escravizados, isto é, foram obrigados a trabalhar para os portugueses. E o pior, além de trabalhar para eles, eles não recebiam nada. Geralmente, as regiões mais pobres do Brasil, na época, como as terras dos atuais estados de São Paulo, Amazonas e Pará, usavam o trabalho escravo indígena. Além disso, grupos religiosos, chamados os jesuítas, vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar o povo indígena. Então, esses jesuítas, eles vieram para cá, para o Brasil. O objetivo deles era evangelizar os indígenas. Eles fundaram as missões, que eram aldeamentos ordenados pelos padres, em que os indígenas aprendiam
os valores e os hábitos dos portugueses, como a religião católica. Segundo os jesuítas, essas missões eram locais de proteção aos índios, pois eles estariam afastados dos colonizadores que tentavam escravizá-los. Esses acontecimentos fizeram muitas famílias indígenas se isolarem e ficarem distantes da sociedade brasileira que se formava. Muitos grupos se dispersaram pelo interior do território, o que aumentou seu isolamento, sem contar as etnias que sempre viveram sem nenhum contato com outros povos. Os grupos indígenas que se misturaram com os outros povos passaram a adquirir valores que os afastaram da cultura, dos costumes de seu povo. De acordo com a FUNAI é uma fundação de apoio aos índios, então, Fundação Nacional do Índio. Tudo se referindo ao índio é feita na FUNAI, certo? Atualmente há no Brasil sociedades indígenas que já não sabem mais falar sua língua original, nem se lembram dos costumes de seus antepassados. Antigamente os índios não conviviam em sociedade, mas hoje eles já se adaptaram a viver misturado com os brancos. Por isso, muitos povos indígenas que ainda existem buscam conservar suas tradições e crenças, ensinando-as aos mais jovens. Então temos aqui a atividade. Bora lá. Essa atividade vai ser de casa, certo? Tem aqui, indígenas, portugueses e africanos foram os 3 grupos que formaram inicialmente a sociedade brasileira. Relaciona esses povos e algumas de suas influências presentes na sociedade brasileira atual. Influência indígena, influência africana, influência portuguesa. Tem os enunciados, você vai dizer se isso daí veio dos índios, veio dos africanos ou veio dos portugueses, certo? Aí tem língua portuguesa, arquitetura, festa de boi, como o Bumba Meu Boi e o boi de mamão. Ritmos musicais como atabaques, tambores, alimentos como a acarajé, a cocada e o azeite. De dendê, eficiência em trabalhos com metais, a metalúrgica. Aí vai dizer se foi influência do índio, do branco ou dos africanos. Alimentos como a mandioca e o milho, nome de vários animais da fauna brasileira, como a arara, o jacaré, artesanatos em barros e fibras naturais. Então vocês só vão dizer isso. Se foi de influência, a gente aprendeu isso com influência dos brancos, dos portugueses, dos índios ou dos africanos. Escreva B para verdadeiro e F para falso. Os portugueses já viviam no Brasil e depois vieram os índios. O povo brasileiro foi formado pela mistura de outros povos. A população brasileira é formada apenas por negros. Os indígenas foram os primeiros habitantes dessa terra. Após 1500, os portugueses também começaram a fazer parte da população local. Então vai responder com V se for verdadeiro e F se for falso. Observe os mapas e compare-os para responder as questões a seguir. Aí tem aqui a letra A. Que mudanças você observou entre a distribuição dos povos indígenas no Brasil em 1500, época da chegada dos portugueses, e atualmente? Comparar como era antes e hoje. Letra B. Há grupos indígenas vivendo em seu estado atualmente? Sim ou não? E qual é o grupo que vive aqui em Pernambuco? Letra C. No texto, afirmou-se que muitos povos do litoral fugiram para o interior do Brasil, onde estavam mais protegidos dos colonizadores portugueses. É possível confirmar isso observando os mapas? Há mais povos indígenas no interior ou no litoral do Brasil? O quarto, o que eram missões jesuítas? E o quinto,
Completa os espaços em branco com as palavras do retângulo. Missões, catequizar, hábitos e jesuítas. Aí tem os vieram para o Brasil com o objetivo de os povos indígenas, isto é, convertê-lo para a religião católica. Eles fundaram as aldeamentos coordenados pelos padres, nos quais os indígenas aprendiam os valores e os dos portugueses. Todas essas respostas estão no texto, certo? Todas elas estão no texto. Então, vocês procuram a resposta e colocam aí. Então, a nossa atividade de casa é essa, certo? Amanhã nós voltaremos, teremos aula normal, porque amanhã não vai ter mais futebol. Acredito que não tenha mais aula de tio Caio nem de tio Atos, certo? Então, a gente vai fazer a nossa aula normal amanhã, tá bom? Então, beijo e até amanhã, se Deus quiser. E já vai estudando, porque o roteiro de prova eu já coloquei no grupo do Zap, tá certo? Já vejam ali o horário da prova, as páginas da prova, já começa a estudar, certo? Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.